O Inimigo Sem Rosto. Cara, pra quem gosta de filmes e quem não assistiu este filme em particular que está aí na tela, é uma dica e tanto. Esse filme chama-se Esfera. Galerinha vai pro fundo do oceano, porque lá tem uma parada que eles encontraram e eles vão lá para pesquisar. E lá embaixo começam a acontecer coisas meio que inexplicáveis e coisas totalmente fora do comum. Até que eles começam a perceber que as coisas que estão acontecendo são coisas que estão reagindo, são coisas que são reações ao que eles estavam pensando, desejando, com medo, etc. É mais ou menos uma versão do. Agora eu esqueci o nome do livro. É o livro que inspirou Lost. Que você vai pra ilha, a ilha te dá tudo que você quer. Eu tava lendo recentemente sobre isso. É o Inversão de Morel. Acho que é isso mesmo, inversão de moral. Que é Morel. Que aí quando você vai pra ilha, a ilha começa a te dar tudo que você quer. Só que o ser humano, meu amigo, é uma piada. Porque às vezes ele quer coisa boa. Mas às vezes ele fica com raiva e quer mal dos outros. Então sempre que as pessoas desejavam coisas, elas te davam. E esfera é isso. Ele é um item que vem, sabe-se lá de onde, de uma outra dimensão. E ela consegue sincronizar com o pensamento humano e transformar os pensamentos em realidade. Então as coisas mais absurdas e escabrosas estavam acontecendo porque elas estavam tornando realidade o medo das pessoas. Porque eles estão no fundo do oceano, porque eles estão estudando uma coisa que veio de outra dimensão, porque eles não sabem se vão conseguir sair. E quem descobre essa parada é justamente o cara que está lá lendo o Viagem ao Fundo do Mar, 20 mil léguas submarinas. E aí o que ele estava lendo estava acontecendo. A lula gigante, a invasão do enxame de peixe carnívoro e essas paradas. E aí ele consegue descobrir que tudo que estava acontecendo perto dele eram as coisas que ele estava lendo no livro. Então o lugar estava reagindo aos medos dele. E aí eu entro na parte do inimigo impessoal, o inimigo sem rosto. O inimigo sem rosto é aquele inimigo que não é uma pessoa. Ele não age como uma pessoa. Ele não pensa como uma pessoa. Ele não tem os interesses, os medos e os anseios de uma pessoa. Grande parte da abordagem a esse tipo de inimigo você vai ver nas histórias de terror cósmico, nos mistérios sobrenatural, onde você tem entidades, inteligências e criaturas que não são humanas. E não precisa ser um indivíduo que se manifesta. Pode ser uma espécie de energia, pode ser uma espécie de vontade, e é essa característica que vai mover toda a história. No caso da esfera, ela é totalmente inerte, eles não sabem para que ela serve, ela não sabe o que ela faz. Só que ela começa, sem eles perceberem, a manifestar as vontades, sonhos e desejos deles. Então, qual é o interesse dela? Comunicar, provavelmente. Como ela não sabe se comunicar, mas ela sabe o que eles estão pensando, ela faz a comunicação. Para eles, um terror. Para a esfera, uma possibilidade de comunicar. A cor que caiu do espaço é do mesmo jeito. Você não sabe o que é. Você não sabe o interesse dela. Você só sabe as manifestações absurdas e grotescas derivadas daquele evento, daquele aparecimento. Eu assisti sábado um filme que eu queria assistir para fazer o especial do Halloween e não consegui, que é um filme que eu tinha assistido na minha adolescência e um pedaço dele só, que é A Casa da Noite Eterna, que é um baita de um filmaço. E você tem um inimigo que é a casa. A casa é o inimigo. Todo mundo fala, é a casa mal assombrada, a pessoa vai lá para estudar a casa, etc, etc. E é o fantasma, os fantasmas que fazem a coisa acontecer. Só que quem se manifesta não é um fantasma em si, é a casa. Lógico que tem um plot twist e tudo mais. Então como que você luta contra uma casa, cara? Então tudo isso daí é o que você tem que levar em consideração. O inimigo sem rosto, o inimigo impessoal, é aquele que ele não tem como você ter empatia por ele. Você não consegue entender suas motivações. Ele pode ter as motivações até claras, mas você, como pessoa, não consegue
entender o que ele quer. E nem qual é a relação entre seus atos e seus pensamentos. Existem diversos outros que eu não vou abordar. Por exemplo, um governo. Um governo pode ser um inimigo sem rosto. Porque ele não depende da vontade das pessoas somente. Porque quando um manda, existe uma cadeia de ações que vai mudar todo o pensamento que partiu lá de cima e vai chegar a somente como ações lá embaixo. Então isso também pode ser uma espécie de inimigo sem rosto. Mas a principal característica é quem enfrenta um inimigo impessoal, ele não vai ter capacidades de entender as motivações. Pode ser que lá na frente, através de explicações, de vivência da história, plot twist e tudo mais, ele venha entender. Mas a principal característica são as motivações ocultas que esse tipo de inimigo vai trazer. Isso que o MH tá falando ali no chat, eu acho que é bem isso. Que ele tá, não dá para socar um ideal posicionamento conduta. E é um pouco isso, né? Quando você... Quando você... Hã? Chuck Norris consegue. Quando você coloca um inimigo impessoal, e aí eu tava tendo essa conversa ali no chat brevemente, a diferença é justamente que você não individualiza a solução do problema. Então, para quando a gente joga RPG, dependendo da galera com quem você joga, a galera tá muito acostumada à lógica do pilhar, matar, destruir, que é do tipo assim, não, então beleza, para resolver esse problema aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar o dragão, eu tenho que matar o Lich, eu tenho que matar não sei o quê. Normalmente isso envolve usar violência de alguma maneira para destruir uma criatura. Que é o básico do D&D, por exemplo, porque o Chainmail, que foi o que deu origem, era isso. Era um dungeon crawling. Você entrava no negócio, matava todas as criaturas até matar o boss final, pegava os itens e ia embora. E aí, quando você vai jogando, você vai descobrindo que existem outros tipos de aventuras, e a gente já falou aqui sobre outros tipos de aventuras, cujas soluções não dependem exclusivamente do confronto armado ou desarmado diretamente com alguém. E, sei lá, você pode ter que resolver as coisas com um puzzle, você pode ter que resolver as coisas com negociação, você pode ter que resolver... Então, assim, quando você começa a entrar nesse espectro, você começa a pensar na figura dos vilões que funcionam para isso. Então, eu tenho que descobrir um quebra-cabeça, eu tenho que descobrir um ritual, eu tenho que descobrir tal. Normalmente, quando você entra nesse espectro, você já está saindo do indivíduo, do vilão individualizado, e você está partindo para outras situações. A gente vai dar exemplos disso mais para frente. Mas esse é o ponto importante. E isso é legal para justamente tirar os seus personagens, tirar os seus jogadores desse espectro estereotípico, desse espectro padronizado, desse espectro clichê em que você pode resolver tudo com violência. Claro que você pode fazer coisas em que você também não consegue resolver com violência porque as pessoas são incapazes de resolver porque o vilão é muito poderoso, etc. Mas esse é um caminho interessante. Quando você tem um inimigo sem rosto... se você tem um inimigo sem rosto, não existe um rosto para você bater. Não existe uma cara para você quebrar. Se você bater no cara do Detran, não vai resolver seu problema. Exatamente. Você não vai resolver seu problema, entendeu? Não adianta você tentar bater na gosma cósmica que está alterando a cor do seu jardim. Não adianta você tentar destruir... Então, assim, quando você vai para esse espectro, você cria uma dificuldade, você cria um obstáculo, você cria um desafio que foge do padrão normal para RPG, para jogos, em alguns casos, etc., e entra nessa seara. Novamente, nada te impede de, dentro desse inimigo sem rosto, você ter minions, lacaios, tenentes, avatares, representantes. Nada impede que o cara do Detran seja um babaca. Nada impede que o general do exército seja um vilão que pode ser enfrentado fisicamente ou que às vezes precisa ser enfrentado fisicamente. Nada impede você de ter um inimigo com rosto. Mas em geral ele vai ser um dos rostos. Ele vai ser uma manifestação daquele inimigo maior. Então a dinâmica é completamente diferente. Não existe uma coisa de, se eu derrotar o general, acabou. Raramente é assim.